No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso criminal que chocou o Brasil. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e seja bem-vindo ao Cadáver Frio. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em São Paulo no dia 18 de abril de 2002. Se ela ainda estivesse viva, nos dias de hoje, ela estaria com 21 anos. Filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. Ana engravidou aos 17 anos e a notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele queria ter a vida dele, né? Fazer uma faculdade de direito. E também por conta que a família dele não gostou também, né? Ela acabou se separando dele quando a Isabela ainda era um bebê. Ela tinha apenas 11 meses de idade. Aí acabou que a Ana Carolina, mãe de Isabela, colocou o pai dela na justiça, né? Para receber uma pensão que na época era de 250 e ele tinha direito a visitar ela 2 vezes por mês. Um tempo depois, Alexandre Nardoni começou um relacionamento com Ana Carolina Jatobá e teve outros 2 filhos. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, quando ela tinha apenas 5 anos de idade, após ter sido jogada de uma altura de mais ou menos 6 metros de andares de um prédio que ficava no edifício Londo. Era um prédio residencial na rua Santa Leucândia, 138, Zona Norte de São Paulo. Esse caso de, alguém tirar a vida de crianças dá uma tristeza tão grande no coração, né? De você pensar, nossa, um ser humano é capaz disso? Aí você olha e percebe que sim, um ser humano é capaz de tirar a vida de uma simples e inocente criança. Como eu falei nesse caso aqui, ó, de como aconteceu um ataque numa creche em Blumenau. Não sei se você lembra desse caso que aconteceu em 2023, mas eu conto como é que ele aconteceu, quem são as vítimas e tudo mais. A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro. Ele teria relatado que escutou um forte barulho e quando ele viu, ele já tinha visto a criança caída no chão. Um morador do primeiro andar também teria escutado um estrondo e viu a Isabela caída, ele viu pela sacada. Esse morador, ele teria sido o primeiro que ligou para a ambulância para pedir resgate. E esse resgate demorou cerca de 13 minutos para chegar. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia, 138. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número? 138. 138. Jogaram de que endereço? Da altura? Do 6º andar, pelo amor de Deus, jogaram a criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Passa. Santa Leocádia. Santa Leocádia, 138, bem. Pelo amor de Deus, filha. Eu tenho cada... Olha se tá escutando, bem. Estou ouvindo. Eu tô no primeiro andar, aqui jogaram dela de Uma cima. rua próxima. Hein? Me passa o nome de uma rua próxima. Aqui, qual fala a rua próxima aqui, bem? Eu tô nervoso. Santa Leocádia. A Taliba Leonel, bem. Taliba Leonel. Pelo amor de Deus, em frente à telefônica. Estrada, sua solicitação. Pode aguardar a viatura. Esse mesmo morador disse que viu a Alexandre chegar um tempo depois que a menina caiu. O pai dela chegou, ficou de joelho e encostou o ouvido para escutar, ver se o coração da menina ainda estava batendo. E quando ele viu que o Alexandre estava fazendo isso, ele mesmo disse para não encostar na menina porque poderia prejudicar o estado de saúde dela de alguma forma. Os paramédicos, assim que chegaram no local, tentaram reanimar a criança por um período de mais ou menos meia hora. No apartamento que eles moravam, o Alexandre e a Ana Jatobá, ele foi dado pelo pai do Alexandre, que deu para eles 2 morarem. E nesse apartamento morava Ana Jatobá, que é a madrasta da menina, e outros 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos na época. Um pai tirar a vida da própria filha é parecido com uma irmã tirar a vida da própria irmã, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, ó, que tá aqui no card. A menina morreu dia 29 de março, né?
Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e Ana Jatobá foram liberados pela Polícia Civil após mais 24 horas de depoimento. E nesse depoimento, o pai da menina, Alexandre, disse que viu um cara invadir a casa dele e assaltar, e que esse mesmo cara teria jogado a Isabela do 6º andar. Contou uma história de que deixou a mulher dele esperando no carro, que um tempo antes de todo esse acontecimento, eles foram no supermercado, e depois que eles voltaram para casa, né, ele disse que deixou a mulher dele e os outros 2 filhos dele no carro, e que subiu com a menina no colo, porque ela estava dormindo, que subiu com ela para deixar ela na cama para ajudar a Ana Jatobá a trazer as outras 2 crianças, né? Ele disse que quando ele voltou para cima, junto com a mulher e com os filhos, ele viu a tela cortada, a tela de segurança, que todos os apartamentos têm esse tipo de tela que protege que aconteça essas coisas. E ele viu essa tela cortada e ele viu que a menina teria caído daquela altura lá. Então, ele diz que um cara entrou lá, invadiu a casa dele para roubar e matar a filha dele. Desde o início do caso, eles são os porta-vozes da família Nardoni. Nós temos um vínculo de confiança um com os outros. Se eles tivessem feito algo desse tipo, eles teriam nos contado. Dispostos a atender os jornalistas e a afirmar a inocência do casal. Tenho absoluta certeza que não foram eles e eu vou até o final para provar que não foram eles. A figura de pai e avô se confunde com a de advogado de defesa. Sempre calmo e controlado, o tributarista Antônio Nardoni parece tomar as decisões. No dia do crime, em vez de chamar o resgate, foi para ele que Alexandre e Ana Carolina Jatobá telefonaram. A ligação durou 29 segundos. A polícia quer saber o que o casal disse. Primeiro, Alexandre ligou para Antônio Nardoni. Depois, foi a vez de Ana Carolina Jatobá. Os 2 jamais esboçaram um único gesto que pudesse salvar Isabela. Dias depois, a investigação concluiu que a Isabela teria caído de lado, e nisso dela cair meio de lado, ela teria fraturado o pulso dela. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. Por conta dessas marcas no pescoço e essas manchas no pulmão, indicando que às vezes antes dela ter caído, antes de alguém ter jogado ela, alguém tentou, né, enforcar ela, e nisso meio que, né, tava asfixiando ela. Tudo isso, no caso, fez com que o delegado tivesse certeza que aquilo se tratava de um homicídio. E eles entraram na casa e viram que a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento, não tinha nenhum pertence das pessoas que moravam na casa, nada tinha sido roubado. A casa tinha bagunça, sim, só que era dos próprios moradores. Então isso meio que contestava a versão que o pai e a madrasta apresentou para o delegado, o que fez, tipo, imediatamente as pessoas envolvidas naquele caso pensar que aquilo foi um homicídio e que teria sido eles 2. Porque nenhum dos 2 falou, fui eu que fiz. Até hoje, a gente não sabe quem é o culpado de fato nesse caso, porque nenhum dos 2 fala o que realmente aconteceu. No quarto da criança tinha algumas manchas de sangue, o que fez eles pensarem de que ela teria sido agredida antes de ser jogada. No documentário da Isabela, mostra os 2 lados da moeda, que eu assisti o documentário antes de trazer o caso. Então traz os 2 lados da moeda, de que houve às vezes falha da polícia em algumas coisas da investigação, de algumas coisas que foram apresentadas. E um desses primeiros laudos que saiu depois que os legistas observaram o corpo dela, eles chegaram até duvidar de que ela teria sido jogada, né? Que, tipo, ela teria caído do 6º andar por conta do baixo número de fraturas no corpo. Então eles começaram a pensar numa teoria de que, tipo, em vez dela ter sido jogada, ela foi colocada sobre o gramado. Pensaram nessa teoria também. Além disso, foi encontrado uma pequena hemorragia no cérebro,
Um dos legistas falou que essa pequena hemorragia no cérebro que encontraram dela é comum isso apresentar em alguns casos de crianças que sofrem maus tratos. É espancada, né, que morre por causa disso. Tem um caso bem famoso de uns anos atrás, que é do menino Henry. Vocês lembram? Que ficou bem assim na mídia na época. Se quiser eu falo sobre esse caso também aqui no canal. É só deixar aqui nos comentários. No corpo da menina havia um machucado no antebraço direito, como se ele tivesse agachado na tela de proteção da janela ou como se ela tivesse tentado se agarrar. Então tem essas duas possibilidades. Ou a pessoa que jogou ela se ajoelhou para segurar os braços delas assim e jogar ela. E a língua dela tava também entre os dentes, sabe? Assim, tava entre os dentes quando encontraram. E havia também lesões petequiais no coração e pulmões, indicando de novo que a vítima teria sido asfixiada. Essa língua entre os dentes, às vezes, pode ser por causa de, tipo assim, quando a pessoa aperta aqui, às vezes por causa da tensão, né, mordeu a língua. Durante a necrópsia, nós constatamos que a criança sofreu uma asfixia, uma modalidade esganadora. Essa saliência da língua, o tipo de cianose, as lesões na pele, na região posterior do pescoço, havia uma equimose com sinais de compressão ali de extremidades de dedos. Internamente havia infiltrados hemorrágicos em algumas partes do pescoço, característicos de asfixia, de constrição, de compressão manual. Tem que levar em consideração que ela morreu depois de 50 minutos depois da queda. Então, essas outras coisas que eu falei, tipo, pode às vezes ter acontecido no processo depois que ela caiu, né? Enquanto ela ainda não teria falecido, né? Pode ter acontecido algumas dessas coisas. Um perito diz que até que a asfixia foi causada pelas lesões no aparelho respiratório decorrentes da queda. Só que aí tem uma coisa meio estranha. Na camisa do pai dela, do Alexandre, foi encontrado vômito. Tipo assim, às vezes, é só uma teoria, tá? Tudo aqui não passa de uma grande teoria. Às vezes, por ter enforcado a pessoa, tipo assim, solta a criança, ela acaba vomitando, né? Não sei, né? Tudo teoria. Segundo o promotor Francisco Sebranelli, a Isabela teria sido delicadamente jogada do 6º andar. Ele diz que, se fosse um monstro, como dizem, certamente não teria se preocupado e arremessaria a menina de qualquer jeito e de qualquer lugar. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas. Ainda segundo o promotor, se a Isabela tivesse sido arremessada pela janela do seu quarto, ela teria sofrido danos físicos ainda maiores por conta do piso de granito, ao contrário do gramado abaixo da janela dos irmãos. Algumas pessoas acreditam que foi só um acidente, que não se trata de homicídio, tanto que tem gente que até publicou livro para defender essa tese, só que foi proibido pela justiça. O tio de Isabelle declarou à imprensa que o pai e a madrasta tinham uma excelente relação com a menina, sabe? No entanto, os vizinhos afirmam o contrário, que as brigas entre o Alexandre e a Ana Jatobá, na presença de Isabela, eram constantes no finais de semana, que é quando ela ia visitar eles. Para a polícia, não há dúvida do descontrole emocional do casal. Em vários depoimentos há relatos de brigas, principalmente por causa do ciúme que a madrasta tinha de Alexandre e de Isabela. Uma vizinha da família Nardoni disse à polícia que Ana Carolina disputava a atenção do marido. Chegava a tirar Isabela do colo do pai para ela própria, Ana Carolina, sentar-se no colo dele,
mesmo com a menina chorando. Uma vizinha de prédio afirmou que ouviu gritos de uma menina pedindo socorro no momento do crime, mas ela não saiu do apartamento. E tá aí um erro. Se você escuta alguém pedindo socorro, você não vai tentar ajudar? Isso aí tá muito suspeito. E era basicamente assim naquela época. Você ligava a televisão e tava passando esse caso em todo lugar. E como o caso, por ser uma menina de classe média, que poderia ser até sua própria filha, poderia ser a filha de qualquer um, sabe? Era uma menina meiga, uma menina assim, sabe? Todo mundo ficou com empatia da mãe, que estava sofrendo muito por ter perdido a filha, a única filha que ela tinha. Hoje em dia ela conseguiu ter outros filhos, ela tá casada, feliz, né? Mas é algo que você não consegue superar, né? Tipo assim, você amava alguém que perdeu por conta de outras pessoas, que tirou a vida dessa pessoa que você amava. O júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias, pelo agravante de ser pai de Isabela, e Ana Carolina Jatobá a 26 anos e 8 meses em regime fechado. Pela fraude processual, deve cumprir 8 meses e 24 dias em regime semiaberto. Ana Carolina conseguiu o regime semiaberto em julho de 2017 e Alexandre em abril de 2019. Uma pura ironia essas coisas de saidinhas temporárias para esses casos de gente que matou pessoas. E é isso aí, a Justiça do Brasil. Até hoje nenhum dos dois confessou ou falou o que aconteceu naquele dia, ou falou fui eu que fiz, foi isso que aconteceu. Não. E eu também acho que eles nunca vão falar. Porque, tipo assim, o Alexandre tem muito a perder, né? Porque, tipo assim, o pai dele apoia ele, né? No documentário mostra bem como é que é a relação entre ele e o pai dele. Que é como se ele fosse um filho, assim, de uma pessoa bem importante, né? Então tem toda essa pressão de ser um filho de um cara rico e importante, que tava, tipo assim, contratando as melhores pessoas para defender ele no caso, e mesmo assim não conseguiu fazer com que o filho não cumprisse com os erros, né? A Ana Carolina tem muito a perder por conta que, tipo assim, ela não tem renda, né? Ela foi presa, ela dependia financeiramente do marido dela, do Alexandre, e também tem as crianças, então vai saber se ela falar a verdade, se ela não vai perder a guarda das crianças, porque às vezes a família, o Alexandre, entre na justiça e faça ela perder a guarda, entendeu? Então tem muito mais a perder pro lado da Carolina, que poderia falar o que aconteceu naquele dia, mas ela pode perder essas coisas tudo por conta da sociedade, do jeito que é as coisas, né, no mundo para uma mulher. Não tô passando pano pra ela de nenhuma forma, mas estou tentando entender. Porque até hoje eles têm um relacionamento, tá? Obrigado por assistir esse vídeo, deixa o seu like se você gostou da história. Não é bem se você gostou da história, é se você gostou da minha narração, do vídeo, né? Se você apoia o meu trabalho, deixe seu like, seu comentário aqui sobre o que você acha do caso, né? E comente também se você quer que eu fale sobre outros casos. Fale, Lili, eu quero que você fale sobre tal caso. Eu vou deixar aqui um vídeo do caso que chocou o Brasil no ano passado. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo aqui é sobre um caso de lesbofobia, como uma moça foi torturada mesmo, sabe, no Brasil, pelo simples fato dela ser quem ela é. E até agora, no momento, não encontraram o culpado também. Então eu conto como é que aconteceu esse caso no vídeo. Eu espero que você tenha gostado.